Qual que é a diferença desse lance para esse outro? Por que que um jogador foi expulso e o outro não, se os lances são parecidos? Eu vou te explicar um macetezinho que a CBF passa aos árbitros em curso. Pelo menos na teoria é fácil de entender. Pelo menos na prática vira uma confusão, né? Mas hoje você vai entender aquele negócio de... Lembra? Chance clara em manifesto de gol? Isso é da década de 40. Vou te atualizar aqui como esse lance pode ser analisado para você ganhar todos os argumentos na sua família. A família inteira torce para um time e tem um chato que torce para outro, né? Trabalho, crê em Deus, pai, trabalho é o pior. Macetezinho que você nunca mais vai esquecer, tipo aqueles cursinhos pré-vestibular, lembra? O professor ensinar uma musiquinha, umas letrinhas, você nunca esquece, não esquece até hoje, né? Para analisar direitinho e ter base, argumento para analisar esse tipo de lance. Ó, tem a ver com aqueles menininhos lá, DDD, lembra deles? Estão sumidos? Eu sou D, eu sou D, eu sou D, eu sou D. Fala meu Brasil, eu sou o William Kaiser, mas você pode me chamar de WK e hoje você vai aprender a analisar esse tipo de lance como os árbitros analisam. Claro que na prática é uma confusão, né? Um é expulso, o outro não é, mas pelo menos na teoria você vai aprender um macetezinho que eu aprendi com o Gaciba. Lembra do Gaciba? Ele foi presidente da comissão de arbitragem da CBF, trabalhou comigo quando eu fui repórter da Globo e eu ouvi dele esse macete que é passado aos árbitros, pelo menos na teoria é bem fácil de entender. Tem a ver com aqueles menininhos lá, os DDD, lembra deles? Esses menininhos aí devem estar gigando, depois surgiu o DDI, aquele mais magrinho, lembra? E o noivo tá em Nova York. Eu sou I. Somos o DDI. Ih, cacilda. Só que no caso aqui é DDD-D, são 4 Ds para analisar esse tipo de lance aí. Primeiro D, distância. A primeira análise que todo árbitro faz nesse tipo de lance, que é bem complexo, é a distância que o atacante está do gol, né? Quanto mais perto o atacante está do gol, mais provável que o defensor pode acabar sendo expulso. Se ele está muito longe, muito perto do meio-campo, aí é um ponto negativo, né? Um ponto menos dessa possibilidade de expulsão. Por isso que eu acho que aquele lance do Daverson não deveria ter sido expulso o Gustavo Martins. Primeiro, porque o Daverson ele tá muito longe do gol, e segundo, acho que tem algo interpretativo que tinha que entrar na conta, que o Daverson nem é um atacante muito rápido, ele tem outros pontos positivos, mas não é rápido, né? Isso é óbvio, acho que deveria entrar na conta da análise do árbitro, que inclusive foi o Klaus naquela partida, porque o Daverson dificilmente chegaria em velocidade, em condições de chegar na cara do gol muito antes dos zagueiros. É um lance muito diferente do gol que o Daverson faz na final da Libertadores, né? Que ele tá muito mais próximo do gol, não recebe falta, mas ele chega na cara do Diego Alves lá na Libertadores, Palmeiras e Flamengo, porque ele já tá muito mais perto do gol, né? Acho que dificilmente ele conseguiria nesse Atlético e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, próximo D. DDD notícias pra salvar. Defensor. O segundo D que o árbitro analisa nesse tipo de jogada é onde estão os defensores. Onde está o defensor que fez a falta? Onde estão os outros? Será que eles podem chegar nesse atacante e atrapalhá-lo, ou chegar num carrinho, ou desarmá-lo? Se a marcação pode, de fato, tirar a bola desse atacante antes que ele chegue na cara do gol, né? Então o segundo D que o árbitro analisa nesse tipo de jogada são os defensores. Ele olha cada posicionamento dos defensores para saber se eles teriam condição ou não de chegar próximo do atacante ou se de fato ele sairia na cara do gol. Esse é o segundo D. Então, primeiro, distância. Segundo, os defensores. Onde que eles estão? O árbitro sempre analisa isso. Os últimos 2 Ds são bem importantes. Mas antes, deixa eu passar um outro D, o seu dever. Dever de casa. Curtir esse vídeo, comentar, já compartilhar para aquele teu amigo que sempre tem um argumento contrário, para ele aprender a questão dos DDD, nesse tipo de lance aí de expulsão ou não. Se inscreve no canal, sininho, tudo aquela coisa lá que você já sabe. Terceiro D, direção. Qual que é a direção que o atacante tá tomando? Ele tá indo pra lateral do campo? Que até eu acho que é um caso do lance do Daverson, né? Toma mais um D aí. Que estão falando de D, Daverson deveria, mais um D. Meu Deus do céu, vai ficar uma confusão. A direção que o Daverson tá tomando no lance do Grêmio nem é pra direção do gol, ele dá até um tapa um pouco lateral assim pra tentar fazer o drible, né? Provavelmente para depois mudar de direção. Acaba que ele sofre a falta, então é difícil de imaginar, mas certamente ele já tomaria a direção do gol. Mas ele não ia reto, né, direto ao gol. Direção que teve, né, no lance do Wellington Rato contra o Júnior Alonso, que ele toca a bola pra frente, acaba sendo derrubado, mas ele já ia na direção do gol. Então é mais um check que entra no lance do Wellington Rato e não entra no lance do Daverson. Vamos pro último D, pra gente poder fechar a conta? Domínio. O último lance que o árbitro analisa nesse tipo de jogada é o domínio, para saber se o jogador ele tinha o controle total e absoluto da bola
e teria condições de todo o resto, né, de chegar na cara do gol pela distância, enfim, pelos defensores e também pelo direcionamento. Mas enfim, o último D, e talvez o mais importante, é quando o juiz analisa se o jogador tinha ou não a capacidade de sair com a bola dominada, e enfim, ter ou não ter uma chance clara e manifesta de gol, aquela frase antiga que você sempre ouvia do Arnaldo César Coelho nos comentários da Rede Globo. E é mais um ponto positivo, e aí eu acho que geralmente é difícil contra-argumentar com o domínio, né? Que o jogador ele sofre a falta, então obviamente ele perde o domínio da bola, né? Mas aí o árbitro sempre tenta analisar se ele teria o domínio se não recebesse a falta, né? Se o defensor tá de fato interrompendo um domínio, a bola que ia estar efetivamente no pé do atacante. E aí é mais um checkzinho que eu boto na conta do Wellington Rato, que ele já dá o tapa em direção ao gol e certamente, se não tivesse a falta do Júnior Alonso, ele sairia na direção do gol, né? Então eu acho que o lance do Wellington Rato com o Júnior Alonso é muito mais discutível do que o lance do Daverson, que o Gustavo Martins acaba sendo expulso. O Júnior Alonso no lance da Copa do Brasil, Atlético e São Paulo, o Júnior Alonso só toma um amarelo. Quero saber a tua opinião, o que você acha? E aí a gente pode botar até aquele menininho, magrinho, DDI, que eu acho que tudo isso conta na interpretação do árbitro. É esse, hein? Aí, CBF, de graça, hein? Toma mais um termo pra vocês, DDI. Além dos Ds, botar o I, porque no final das contas o árbitro analisa os 4 Ds e interpreta o lance. Aí, DDI, aí para ninguém esquecer, né? Os 4 Ds e a interpretação do árbitro. A CBF utiliza os 4 Ds para fazer a análise desse lance, acho que para você já ficou bem claro. E eu que tô inventando esse negócio de DDI, porque no final das contas é a interpretação do árbitro, né? Acho que o único argumento que conta contra a expulsão do Júnior Alonso, né, que ele acaba só tomando o amarelo, o único D, né, pra gente usar o argumento que a gente está utilizando aqui, é a distância. De fato, o Wellington Rato está muito distante do gol. E aí, colocando o izinho da interpretação, o Wellington Rato é muito mais rápido que o Daverson. Talvez ele tivesse condições, sim, de chegar ao gol muito mais fácil. Os defensores, eles ainda estão distantes, né? É difícil prever se eles poderiam chegar no Wellington Rato antes de ele se aproximar mais do gol do Everson e ter uma chance clara de gol ali, né? Mas enfim, eu acho que o árbitro contou pro árbitro não expulsar o Júnior Alonso a distância e talvez os defensores, porque domínio, é claro que o Wellington Rato tem, e a direção do gol, ele também, obviamente, já tá dando tapa na frente para sair em direção do gol. Enfim, é um caso muito mais complicado o do Wellington Rato. O do Daverson eu não entendi até agora porque que o Klaus expulsou. A gente pode ficar falando até amanhã de outros lances, né? Como o do Breno Lopes e do Adrielson do Brasileirão de 2023. Esse foi polêmico. O John Textor invadiu o campo no final, dizendo que era corruption. Lembra disso? É um lance aí que é bem complicado e sempre cabe uma discussão a mais na roda de amigos, na família, na escola, no trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Agora você já sabe. Árbitros sempre analisa no DDD, distância, defensores, direção e domínio. Agora você nunca mais vai esquecer. E aí bota o que o WK ensinou, DDI, para lembrar da interpretação, que no final das contas é a interpretação do árbitro que cabe nesses 4 fatores aí, para ele decidir se o defensor deve ser expulso ou não nesses lances polêmicos. Comenta aí sua opinião, você já tinha ouvido falar dessa expressão DDD, para análise dos árbitros da CBF nesse tipo de lance? Se não, comenta aí o que você achou. Para eu saber se esse tipo de conteúdo é importante para você que está aqui consumindo esporte no YouTube, futebol. Se não é inscrito na WKTV, já sabe, hein? Se inscreve aí, deixa teu like, teu comentário, participa com a gente que aqui tem sempre vídeo muito bacana.